Então, minha gente, falando um pouquinho sobre interpretações dos Salmos, Werner Schmidt chega a dizer na sua obra Introdução ao Antigo Testamento, da editora Sinodal, que desde o começo os Salmos foram analisados sob pontos de vista bastante divergentes. A interpretação escatológico-messiânica já aparece nos primórdios do judaísmo e desde cedo foi adotada na igreja, mas encontra pouco apoio no próprio texto. Certamente, os Salmos contêm enunciados sobre o futuro, mas mesmo em textos que estamos tentados a interpretar no sentido escatológico, devido ao seu horizonte universal, como o Salmo 96, faltam as fórmulas características para as promessas proféticas como naquele dia, para dar a ideia de no último dia, nos últimos dias, naquele dia, assim por diante. E aí, deixa eu ver aqui, no século XIX se impôs a interpretação histórica, que tenta interpretar os Salmos a partir da suposta época de surgimento. Todavia, dificilmente os Salmos dão a conhecer o contexto ou local histórico específico, porque expressam a situação concreta numa linguagem genérica, típica, característica pelo uso de fórmulas. Não refletem nenhum destino individual único, mas acontecimentos típicos exemplares, de forma que o Salmo pode ser repetido em uma situação distinta e serve para exprimir o próprio lamento ou louvor. Vou pegar um exemplo simples. Se você pega, uma música do Cláudio Zoli que fala na madrugada vitrola tocando um blues, tocando B.B. King sem parar, e aí, ou seja, você percebe ali uma época, entende? É uma vitrola tocando o rei do blues, o B.B. King, é uma coisa. Agora, se você pega, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande meu amor por você. Como é que você identifica a época? Está dando para entender? É difícil. Então, por isso que a interpretação histórica é mais difícil, certo? E aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Com base no método da história das formas, deixa eu ver aqui. S. Mowinckel elaborou a interpretação histórico-cultural. Compreendeu os salmos como cantos culticos e o culto como um drama sagrado, consistindo o evento central numa festa de entronização. Mas a interpretação cultica continua ainda muitas vezes incerta, porque os pontos de referência são frágeis demais e nossos conhecimentos sobre o culto a Deus em Israel reduzidos demais. Êxodo 23, versículo 14 em diante, para podermos relacionar ambos os aspectos. Então você viu que a interpretação escatológica messiânica tem dificuldades, porque dificilmente aponta naqueles dias, no último dia, o dia do Senhor e assim por diante. A interpretação histórica também, porque como é que você encontra um momento histórico de composição, uma pista histórica? Não é comum, vai ter um salmo ou outro, como o Salmo 137. A questão da interpretação histórico-cultural, como é que você vai entender se você não tem uma informação precisa, clara de como era o culto em Israel? Entende? Essa é a questão. E a gente tem também a interpretação estilístico-literária, que busca ver em cada salmo uma obra de arte singular, uma unidade em termos linguísticos e estruturais, mas o peso da tradição não é ignorado quando... agora é uma pergunta que ele faz. Mas o peso da tradição não é ignorado quando ela é considerada mera matéria-prima a ser forjada pela criatividade do poeta? Então a gente tem nessas interpretações aqui possibilidades que você pode interpretar, seja uma visão escatológica, messiânica, histórica, histórico-cultural ou estilístico-literária, entendendo que nenhuma delas se esgota. Por quê? Porque não tem dados suficientes para apontar o salmo como messiânico,
histórico, cultural, cultico ou estilístico literário. Então, cultural e cultico não é a mesma coisa? não, sim, cultural e cultico, sim, claro. Deve ter alguma diferença, né, na língua portuguesa, mas é mais ou menos por aí, que tem a ver com o trabalho do culto. Só que ainda assim, né, o culto judeu, judaico ou israelita, ele não é bem conhecido. Então a gente vê Davi dançando ali, vê os cantores do templo ali, mas não tem uma norma de culto para a gente pegar o salmo como isso. A gente só sabe que o salmo, né, os salmos, eles estão no saltério, né, como um conjunto de louvores, de orações, em que a alma do fiel, né, é extravasada, salta para além de si mesmo, seja engrandecendo a Deus, seja confessando suas culpas ou, né, apresentando a Deus os dramas da alma humana. Beleza?